Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de inglês, aula 24, sétimo ano, do dia 26/10. Vamos dar continuidade na nossa apostila na página 8, tá? Na página 8 vocês têm aí uma matéria chamada Past Continuous. Antes de eu entrar nela na página 8, eu vou dar uma explicação sobre o que ela trata, para aí sim a gente iniciar os nossos exercícios. Então vamos lá. Past Continuous, tá? Significa passado contínuo. Também pode ser conhecido como Past Progressive, que é o passado progressivo. É um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Por exemplo, em português, eu estava cantando ontem. Eu estava cantando ontem. Então, botei sujeito eu estava, que nesse caso vai ser o meu verbo to be no inglês, que é ser ou estar, só que ele vai estar no passado. Eu estava cantando. O meu verbo cantar, ele está no gerúndio, falando, correndo, sorrindo, compondo, ok? Que no inglês ele é um verbo acrescido de ing. Ele vai indicar a mesma estrutura que no português. É um verbo no passado, né? Que ele fez aquilo no passado, dando uma ideia de continuidade, ok? Então, qual que é a estrutura? É a união do verbo to be no passado, que é o was e were, mais o gerúndio do verbo principal, que é acrescido de ing. Por exemplo, forma afirmativa. I was watching, aqui ó, I was watching Brazil's game. Eu estava assistindo o jogo do Brasil, ok? Forma negativa. He wasn't talking when the teacher arrived. Ele não estava falando quando o professor ou a professora chegou, tá ok? E se fosse they, né, o sujeito they, eles ou elas, they weren't talking when the teacher arrived. Eles não estavam falando quando o professor ou a professora chegou. Forma interrogativa é aquela mesma situação. A gente vai sempre trabalhar com, se tem o verbo to be na frase, a gente vai trabalhar com o verbo to be, como a gente fez na negação. Então, o verbo to be, nesse caso, na interrogação, ele vai lá para o início da pergunta. Were they studying when somebody rang the bell? Ok? Vamos relembrar agora quais sujeitos usam was, quais sujeitos usam were. O sujeito que usa am e is, eles vão usar was, por eles serem sujeitos da pessoa singular. Eu, ele, ela, ele ou ela. Então vai ser I was, he was, she was, it was, ok? Tudo que for do plural, you, we, you e they, a gente vai usar o were, tá? O you, esse primeiro you, ele é do singular, mas a estrutura dele é you are. Todos que tem are vai usar o were, ok? Então vamos lá. Agora sim, entrando na página 8, dei uma olhadinha lá, ó, número 1. Esse número 1, a gente acompanha o artigo anterior, tá? Daquele da página 6, e a gente vai completando, mas eu já coloquei a resposta aqui para vocês, tá? Não tem problema. Letra A, anotem aí, olha. What extremely successful people were doing was as a teenager, ok? Então falta completar successful people. Letra B. Bill Gates was falling in love with computers. Se vocês repararem na letra A, na letra B e também vai ter na letra C um past continuous. Tem o sujeito,
que no caso na letra A é successful people. Were doing, olha aí, ó, were doing. E letra B, o Bill Gates é o sujeito, was falling in love. Letra C, Mark Zuckerberg was writing computer programs, ok? Was writing computer programs. Number 2, choose the best option to complete the analysis. Então, a gente tem a frase assim, ó. The sentence in activity 1 are about situations in the past or in the present. Essas frases da questão 1 que vocês acabaram de fazer, elas tratam de coisas do passado ou do presente? Do passado, porque eu tenho o verbo to be no passado. Were doing, was falling in love, was writing computer programs, ok? Então, você vai marcar essa opção, vai marcar past, in the past, ok? Outra frase. They describe actions in progress or single events. Essas frases da número 1, elas tratam de coisas que estavam em progresso ou eventos únicos, singulares. Coisas que estavam em progresso. Por exemplo, a letra B fala assim: Bill Gates was falling in love with computers. Bill Gates estava se apaixonando por computadores, tá? E a letra C, Mark Zuckerberg was writing computer programs. Então, ele, Mark, estava escrevendo programas de computadores, tá bom? Então, ações em progresso, actions in progress, ok? Vamos lá. Number 3. Check out the timeline and complete the rules that follow during a period of time in the past. Elon was making his own video game. Então, se trata da linha do tempo de Elon Musk, ok? Então, vamos lá. Ali no meio, tenho uma linha do tempo, past form present. He was making his own video games. Então, vamos lá. Letra A. We use the past continuous to. A gente usa o passado contínuo para o quê? A resposta correta é talk about things that lasted for some time in the past. Então, para falar de coisas que aconteceram, que duraram um certo tempo no passado, ok? Letra B. We make affirmative sentence in the past continuous with. Então, a gente faz frases na afirmativa com o passado contínuo como subject, que é o sujeito, mais o verbo to be, mais verb with ing, mais o verbo com ing, ok? Letra C. To make negative sentence in the past continuous we use. Para fazer frases negativas, a gente vai usar o quê? Subject, mais o verbo to be com not, né? Was not ou wasn't, a forma abreviada ou não. Were not ou weren't, ok? Mais verbo with ing, mais o verbo com ing, ok? Now, number 4. Choose the correct option. Qual que é a opção correta? A letra A eu tenho assim, ó. Is Bill Gates making? Não, isso aí é present contínuo. Vocês já viram isso, é presente contínuo. Eu tenho is, o verbo to be is, do presente. Bill Gates making, present continuous. E também não é a letra C, porque está falando de simple past. Did Bill Gates make? Olha aí o did. Did é o verbo auxiliar do passado, não é o simple past. É past, é passado, mas é past continuous. Então, o correto é a letra B. Was Bill Gates making his own video games? Ok? Vamos agora para a página 9, tá? São alguns exercícios. Vamos lá. Number 1.
Complete the sentence about what some words personalities were doing as teenager. Use the verbs from the box in the past continuous. Letra A. Jordan Romero, então vai ser he, was climbing Mount Everest. Então, ele estava escalando o Monte Everest, ok? Letra B. Bob Fischer também vai ser he, se é he, was playing chess at the US Chess Championship. Letra C. Flynn McGarry também vai ser he, was cooking at Alma, a top New York restaurant. Letra D. Pelé, he was. Pelé was playing soccer at the World Cup. E letra E. Laura Decker, que é she was, né? Então vai ser Laura was sailing by herself around the world, ok? Number 2. Choose the correct option to complete the sentence. Então, ele vai dar uma parte da frase e a gente vai dar a continuidade da frase baseado no past continuous. Letra A. When Matthew was a teenager, he was studying at a university. Então, olha lá. Quando Matthew era adolescente, ele estava estudando numa universidade. Ok? Então, quando ele fez alguma coisa no passado, ele estava fazendo outra coisa. Então, eu mesclei aí o simple past com past continuous, ok? Letra B. When she was 15, Claire wasn't dancing ballet with her sister, ok? Letra C. Jessica was 13 when she was studying for an international test. Letra D. Were Lucky and Patty rehearsing for a music audition last night? Ok? Agora vamos na número 3. Complete the sentence in the past with the verbs in parentheses. Então, letra A, ele vai passar uma frase e vai dizer o que ele quer, se ele quer a negação ou se ele quer a afirmação. Mark Zuckerberg ou interrogação. Lá no final da frase está not finished, então eu preciso fazer o past continuous na negação e colocando o ing no finish. Então, vamos lá. Mark wasn't finishing high school when he created Facebook. B. Gisele Bündchen and Adriana Lima. Eu tenho mais de uma pessoa, Gisele and Adriana. Mais de um, troco por they. They were, ok? E o verbo, olha lá no final, é model. Então, eu tenho que fazer o model com o ing. Então, é Gisele Bündchen and Adriana Lima were modeling when they were teens. Vocês entenderam? Bem fácil, né? Letra C. Malala é he. Então, vai ser he was. E olha lá no final em parênteses. O verbo é fight. Então, eu preciso colocar o que no final de fight? ing. Malala was fighting for education when she won the Nobel Prize. D. Oprah and her sisters. Então, eu também tenho mais de um. Eu tenho a Oprah e as irmãs dela. Se eu tenho mais de um, eu troco por they. E ela quer not work. Então, vai ser Oprah and her sisters weren't ou were not working on TV when they were 16. E letra E é uma pergunta. Eu tenho Jeff Bezos, é um nome. Então, vai ser was, ok? Lá na frente. E o verbo que está lá em parênteses é cook. Então, vai ser was
cooking. Understand? Vocês entenderam? Bem fácil, né? Agora nós vamos para a página 10 para fechar a aula de hoje. Nós temos um artigo que trata about subcultures, the disappearance of youth subcultures. Ever since the 1950s, teenagers and young people have had a subculture or trend to be a part of from their emergence with mods and rockers. In the 50s to 60s, flower power, the 70s disco, the New York new romantic and goth culture of the 80s, grunge and Britpop in the 90s, and the last real subculture, emo. Aí passa um pouquinho. The subcultures of today are not subcultures in the real sense at all. There is no obvious trait that makes them truly different and recognizable. Aí passa um pouquinho, lá no final fala assim: Being a teenager is difficult and it is your time to find yourself an identity through music and expressing yourself through fashion and the clothes you choose to wear. Então vamos lá. Então fala sobre subculturas de tendências de música, né? E fala que dos anos 50 e 60 foi flower power, nos anos 70 foi disco, 80 foi cultura gótica, new romantic, depois teve Britpop nos anos 90. Aí ele fala que você ser adolescente é algo difícil no seu tempo, você tem que achar você mesma, a sua identidade, com música para a pessoa se expressar, com roupas, e enfim. Então vamos responder. Letra A. What subcultures or urban tribes are named in the article? Então a resposta é essa que está em vermelho. Mods, rockers, flower power, disco, the new romantics, goth, grunge, Britpop e emo. Ok? Letra B. According to the author, current subcultures are not real subcultures. Why? Aí a resposta em vermelho. New subcultures are not real subcultures because there is no obvious trait that makes them truly different. Letra C. According to the text, why are subcultures important? Então a resposta: They are a place for teenagers to belong. They are the people you connect with and understand. Ok? Dei uma pausa no vídeo para você terminar de preencher. Anotem o dever de casa, caderno de atividades, páginas 6 e 7. A página 7 é até a questão 14. A questão seguinte é uma questão que a gente ainda não pegou. Vamos pegar na próxima aula, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Assim que você finalizar, encaminhe para um desses e-mails as fotos, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau!